Irmãos e irmãs, ouvimos o anúncio das solenidades móveis, ou seja, aquelas festas religiosas que não têm uma data fixa. Por exemplo, o Natal é uma data fixa, 25 de dezembro. Mas outras datas não são fixas. Elas têm uma lógica, mas não têm um dia específico. Por exemplo, a principal delas, o que ouvimos, é a festa da Páscoa. É a partir da data da Páscoa que todas as outras datas do calendário litúrgico são determinadas. Então, assim, teremos o ano todo para celebrar o mistério da vida do Cristo Jesus. O que nós ouvimos nesse anúncio é que a Páscoa é o mistério central da nossa fé. É o ponto alto do ano da liturgia. Cada domingo é uma atualização da Páscoa, uma celebração pascal também. Então, todas as vezes que a gente no domingo vai à igreja, celebra a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A festa de hoje é muito importante, embora um pouco apagada pelos costumes. Tanto assim que no Oriente, as igrejas do Oriente celebram a festa do Natal hoje. Hoje é Natal para as igrejas do Oriente. As comunidades, os países de tradição espanhola, têm como costume na festa dos reis, na Epifania do Senhor, trocar presentes. Aquilo que a gente já faz ali pelo dia do Natal mesmo, né? Trocar presente não é aquele que você não gostou, vai lá na loja para mudar, né? É dar presente um e receber do outro também. Mas é isso. Durante um tempo até, o Natal foi celebrado em outro dia, que não 25 de dezembro. Por quê? Porque se no dia do Natal, segundo o relato do Evangelho, Jesus se manifestou aos pastores. Os pastores eram, de algum modo, gente crente, do povo mesmo, de Deus, digamos assim. Hoje, na Epifania, ele se manifesta aos magos, aos sábios do Oriente, que são pagãos, de outro lugar, de outra tradição, de outra não crença até. Portanto, o que hoje nós celebramos é que o mistério de Deus foi manifestado. Aí o significado de epifania, manifestação. O mistério de Deus foi manifestado como uma luz, como a glória de Deus para todos os povos. E todas as nações são atraídas ao menino, porque nele resplandeceu a luz do Senhor. Celebrar hoje, portanto, é celebrar essa abertura do mistério da salvação de Deus, não para um povo determinado, mas para todos os povos. Ouvimos São Paulo dizer isso na segunda leitura da carta aos Efésios. Este mistério foi nos dado por revelação, mas Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas. Ele acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E qual é esse mistério? Que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Todos são atraídos pela luz do Senhor. O que mais que a gente poderia dizer? Uma espécie de almanaque, né? Almanaque religioso, umas curiosidades apenas. Tem gente que prefere as curiosidades, não aquilo que é o principal. Tem gente que se perde no glacê e não vai direto no bolo. Mas vamos lá. A palavra de Deus não diz, a Bíblia não diz, mas não percam a fé, hein? A palavra, certo? Alertados? Sim? Nem digam que o padre é herético. A não ser que seja, né? Mas acho que não. Então, a palavra de Deus não diz
que os magos eram reis. O que nós ouvimos é que no tempo que nasceu o menino, Jesus, Salvador, o Senhor, na época do rei Herodes, alguns magos vindos do Oriente foram a Jerusalém, ao encontro dele. Portanto, não sabemos se eram reis, mas não percam a fé, nem precisa. Também não sabemos se eram 3. Intuiu-se o 3 por causa dos presentes que eles ofertaram: ouro, incenso e mirra. 3 presentes, então 3 pessoas. Então, desde o século III, coroaram esses magos, esses sábios do Oriente. Então, desde o século III, são tidos como reis magos. Não são reis magros, mas também não sei se eram obesos, né? É reis magos. E o mago não de magia, mas de sabedoria. Senão a gente pode imaginar também um conhecimento astrológico, poderíamos pensar astronômico, afinal de contas, eles foram guiados por uma estrela. Ok. Então, voltando, não sabemos se eram 3, não sabemos se eram reis, mas a gente celebra como os 3 reis magos. E daí não tem problema. O que eles ofertam ao menino Jesus é uma profissão de fé. E o que é que eles ofertam? Ouro, porque eles enxergam no menino um rei. Ouro para o rei. Eles ofertam incenso, porque enxergam no menino Deus. Incenso para a divindade. E ofertam mirra, uma espécie de pomada, enfim. A mirra, porque enxergam naquele menino um ser humano, que vai sofrer, que vai morrer. Portanto, os presentes daqueles magos são uma profissão de fé, que nós também poderíamos fazer, não tanto a oferta, mas a profissão de fé. Nele está o homem, Deus, o Rei, cujo reino não terá fim. Não sei se a gente enxerga em Jesus todas essas coisas, mas seria importante que, conduzidos pela luz da fé, pelo brilho da estrela da fé, a gente reconhecesse a presença do Senhor. Apareceu um escrito apócrifo, depois do século V, e neste escrito do pseudo-Mateus, deram um nome para os 3 também. Então, não sabemos se eram reis, não sabemos se eram 3, mas agora sabemos até o nome deles. E o nome deles, Melquior, que significa rei da luz, Baltazar, o senhor do tesouro, e Gaspar, o tesoureiro. Então, Baltazar, Melquior e Gaspar seria o nome dos 3 reis. Tudo isso, repito, é almanaque, não é o mais importante. Mas, como está aí no imaginário da gente, então nada como também a gente saber alguma curiosidade. O que nós podemos refletir e levar para casa e para a vida dessa celebração? Vejam, aqueles homens sábios do Oriente eram conduzidos por uma estrela. Podíamos pensar a estrela hoje como o próprio Cristo Jesus, ou pensar a estrela como a luz da fé. Eles, conduzidos pela luz da fé, uma graça que Deus lhes deu, estão à procura de reconhecer o menino nascido em Belém. Mas onde que eles bateram primeiro? Na porta do rei Herodes. Mesmo conduzidos pela fé, de vez em quando a gente pode bater em porta errada. A gente pode ir por desejos desvirtuados e parar na pessoa errada. E se instruir com aquele que não é o bom, com aquele que não é o bem, com aquele que não quer o nosso bem. Mas, se a estrela de fato da fé brilha sobre a nossa vida, não é porque batemos na porta errada que seremos errados ou permaneceremos nela.
Eles ouviram Herodes, que estava furioso com a ideia de ter nascido um novo rei. Ele era o rei, não sabia de nada, como é que é isso? Então ele pediu às escondidas, mais ou menos essas gravações que a gente vê aí de político fazendo falcatrua, né? Ele chamou às escondidas os magos e propôs a eles: olha, isso mesmo, vocês estão certos, procurem esse menino, esse rei, e quando vocês o descobrirem, tragam a informação para mim onde que ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Parece o lobo mau, né? Eu também tenho um presente para dar a ele. O presente que o rei Herodes deu, mandou matar todas as crianças até 2 anos no império. Matando todos os meninos de até 2 anos, é certo que esse tal rei seria também assassinado. Ok, eles ouviram a conversa de Herodes e continuaram seguindo o brilho da estrela. Continuaram seguindo a intuição, a presença de Deus, a luz da sua fé. E vejam, não chegaram num palácio, não viram nenhum séquito, não tinha nada de ouro, e no menino, tantos outros poderiam ter nascido por ali, eles então reconhecem a presença de Deus. Como aqui na igreja hoje, todos estão presentes, todos estão vendo coisas, não do além, né? Todos estão vendo. Só como gracejo, mas nem todos estão enxergando a presença do Senhor como de fato ela se dá. Porque aí não tem mais a ver com o olho humano, mas com o olhar da fé. E o olhar da fé a gente não mede. E o olhar da fé, cada um tem o seu. Tem muitos que olham para o mesmo lugar e não enxergam o mesmo que os outros enxergam. Sem contar aqueles que são tolos, como diz a historieta, né? Que o moço apontava a lua com um dedo e o tolo olhava para o dedo que apontava a lua. E quantas vezes a gente não olha para a lua que o dedo aponta, mas olha para o dedo que aponta a lua? Não é necessário ter apenas olhos de ver, é preciso ser movimentado pela luz da fé. E eles enxergaram, mais que o menino, enxergaram Deus ali. Então, pelo brilho da fé, por essa estrela da fé, nós também somos convidados a enxergar Jesus onde Ele está, onde Ele se manifesta. Na casa da gente, no trabalho, nos lugares onde a gente faz algum lazer, onde reconhecemos a presença do Senhor. Aliás, reconhecemos a presença do Senhor? O vemos onde Ele está? Temos condições de modificar a nossa vida por esse encontro? Porque segue a palavra, e desculpe-me estar recontando um pouco. Diz que depois do encontro, eles foram de novo avisados por Deus, por meio de um sonho. Foram avisados por Deus que eles não voltassem a Herodes, porque Herodes queria matar o menino. E então eles voltaram para casa, alegres, transformados, por outro caminho. Por outro caminho. Não é possível que a gente se encontre com o Senhor e continue nas mesmas estradas, e continue nos mesmos comportamentos, e continue nos mesmos modos de ser de antes. Não é possível que o encontro com o Cristo não nos transforme. O encontro verdadeiro com Cristo tem que nos transformar. E como eles voltaram por outro caminho, seria a ocasião de a gente pensar se a luz da nossa fé nos habilita a mudar o caminho da vida, a mudar o rumo da nossa história. Talvez a gente esteja tão calejado no caminho que está ruim, mas está bom, né? Tão calejado, tão acostumado com aquele trajeto
que a gente não ousa ser diferente, que a gente não ouse fazer diferença. E o que hoje a palavra nos propõe é que, movidos pela fé, a gente tenha coragem de se encontrar com o Senhor e mudar de vida. É preciso mais que olhos de ver, é preciso a coragem da fé. Para cortar aquilo que parece bom, mas que não é. Herodes foi acolhedor com eles, não foi? Os acolheu, deu um cafezinho, foi tranquilo. De vez em quando a gente cai nas armadilhas do diabo porque ele é sedutor. Ele fala coisas que a gente quer escutar. Ele oferece comida que a gente quer comer. Se o demônio aparecesse de chifrinho, tridente, a gente nem daria atenção para ele. Passaria batido. Então ele vai minando a nossa confiança, ele vai tirando o nosso brilho, ele vai lidando com os nossos desejos. É preciso que a luz brilhe e que a gente dê atenção a ela, porque senão nós vamos cair sempre na conversa mole de Herodes, que quer nos destruir e não adorar o menino. O que mais que a gente podia pensar para terminar? Eu gosto que essa festa seja quase sempre no primeiro domingo do ano, porque temos, não sei quanto tempo a gente tem de vida, né? Quem de nós aqui será o próximo a fazer a sua Páscoa? Mas eu sei que enquanto a gente tiver vida, seria importante se deixar guiar pela luz da fé, pela luz do Cristo. Então, se nós temos um ano inteiro, qual luz vai nos guiar? O Papa ontem celebrava essa missa e disse algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, no sentido de que, por vezes, nós não temos uma luz que nos guia, temos mais uma espécie de meteoro que nos distrai. Vejam as lampadinhas do Natal, enchem os olhos, nos causam alguma sensação, mas só. A luz verdadeira leva o medo embora, as seguranças embora, nos dá clareza, convicções, e não apenas sensações. Então, neste ano, você vai se deixar conduzir pela estrela da fé ou por meteoros? E ele diz o seguinte: há estrelas ofuscantes que suscitam fortes emoções, mas não indicam o caminho. E ele cita algumas: o sucesso, o dinheiro, a carreira, as honras, os prazeres, não passam de meteorito, brilham um pouco, caem e perdem o seu esplendor. São estrelas cadentes, que ao invés de orientar, desviam. A estrela do Senhor nem sempre ofusca, mas nos guia e nos acompanha. Não promete recompensas materiais, mas garante a paz e causa, como aqueles magos, uma imensa alegria. E ela nos convida a caminhar. Movido pela fé, a gente caminha. Movido pela fé, a gente não estaciona. Movido pela fé, a gente não desiste. Movido pela fé, a gente anseia e vai rumo àquele que dá e traz segurança e paz, plenitude ao nosso coração. Última ideia de fato para terminar a conversa, é que ao reconhecerem o menino, e já expliquei até, eles abriram os seus tesouros e dos seus tesouros ofereceram o que tinham de melhor. O que você tem oferecido ao Senhor? Do seu tesouro. Já devo ter lhes contado aqui que, numa das paróquias por onde passei, tinha um senhor bastante agradável, bem participante da paróquia, e a gente estava construindo a igreja, e ele dizia sempre assim, que ele jogava sempre na loteria, e se ele ganhasse, ele tinha vontade de ganhar para terminar a igreja, né? E eu dizia para ele sempre assim: olha, entre você ganhar um dia na loteria para fazer a igreja inteira, eu prefiro que você dê R$2 por semana.
Os R$ 2 por semana eu já vou contar desde agora. Da loteria pode ser que nunca eu veja. Pode ser que a gente viva de ilusões, fantasias, um pouco de delírio, e não da realidade que a gente tem, daquilo que a gente é. Então, verifique o tesouro da sua vida, verifique a sua casa, aquilo que você é e aquilo que você tem, e o que você está oferecendo ao Senhor. Não ofereça aquilo que não lhe serve mais. Ele não precisa. Não ofereça aquilo que está sobrando. Ele não precisa. Não ofereça aquilo que para você está estragado. Ele não precisa. O que Deus precisa, que Ele não tenha capacidade de ter, ou já tenha? E que nós é quem tenhamos? Nada. Mas oferecemos como aqueles magos uma profissão de fé. Com aquilo que você oferta, você professa a sua fé. Para Deus, você tem dado o seu tempo em oração, em caridade. Para Deus, você tem dado dos seus bens para ajudar outras pessoas, tem dado acolhida, perdão. Verifique a sua riqueza, o seu tesouro, aquilo que você é e aquilo que você tem, tudo. E dê o melhor para Deus. Dê o melhor. Esse é o desafio de fé desse ano. Não estou pedindo nada, nem para mim, nem para a igreja, mas que você seja capaz de se libertar, e a mim também. Quem é mais livre? Aquele que dá ou aquele que recebe? Quem é mais livre? Aquele que dá ou aquele que recebe? Nós que temos recebido tanto do Senhor, o que temos devolvido a Ele? Como profissão de fé. Que a estrela de Belém guie os passos da gente nesse ano. Se em algum momento a gente parar na casa de Herodes, que essa mesma estrela nos livre da armadilha. E que a gente, iluminado por essa estrela, ajude outros no caminho também. Afinal de contas, não basta ter a luz, é preciso caminhar com os outros, não sozinhos. Uma vida solitária, ela não é boa. Ela não é fértil. Ela é muito frágil. Aprendemos com os magos a não buscar Jesus sozinhos, mas com o outro. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.